A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da revista dos adultos, a lição de número 10, que tem como título A Expansão da Igreja. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Então vamos lá para o nosso texto áureo que se encontra em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Nós temos aqui 4 pontos importantes para se analisar. Aqueles que tinham sido espalhados, esse é o primeiro ponto, até aqui. Anunciaram o evangelho por toda parte. Então, esses que foram espalhados nessa diáspora, anunciou o evangelho. Aparece um personagem muito importante dentro do contexto, que é Filipe, que é um dos 7 diáconos que nós tratamos no capítulo de número 6. Foi até a capital da Samaria. E o que é que ele fazia lá? Servia as mesas? Não. Agora o objetivo, a responsabilidade e a incumbência é outra. É anunciar a Cristo às pessoas dali. Então esse é o nosso textuário, nós vamos trabalhar esse ponto dentro da revista. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites. Atravessando e ultrapassando esses próprios limites, a verdade prática vai dizer que a igreja levará a mensagem de Cristo para além das suas paredes ou além dos seus limites. Dentro do nosso plano de aula, eu destaquei aqui também que a igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, ela não recuou. Vemos uma perseguição já desde o início pelos saduceus, que tanto perseguiram Pedro e João, colocando eles em custódia. Depois eles vão aprisionar os apóstolos, então precisa de uma intervenção divina. Então nós vemos aí a ênfase nos saduceus, diferente da ênfase que é dada aos perseguidores de Jesus, que no caso eram os fariseus, que eram os principais. Nós já estudamos isso também. Então, ela não recuou diante das dificuldades. Então, nós temos mais uma perseguição que vai surgir a partir do capítulo de número 8, e também lá no capítulo 12, a perseguição ela muda de ambiente. Agora, quem começa a perseguir a partir do capítulo 12 não é os fariseus e também não é os saduceus, mas sim, e nem também os membros da sinagoga dos libertos, mas sim os governantes, né, do Império Romano. Vamos lá? Então, ela se espalhou e continuou a anunciar com poder o Evangelho de Cristo. Então, essa igreja, mediante a perseguição, ela não recua. E o efeito que se tem através do fato da igreja não se recuar é que ela vai se espalhar, e se espalhando, ela continua, ela não para. Ela continua fazendo o quê? Anunciando o evangelho não somente por palavras, mas por poder, ou pelo poder do evangelho de Cristo. Então Deus usa, e isso é muito interessante destacar aqui, que Deus usa o sofrimento como forma para expandir essa obra que agora estava cumprindo Atos capítulo 1, versículo de número 8, ok? Os nossos objetivos da lição, nós vamos pontuando ele de acordo com os tópicos, mas eu gosto de deixar já prontinho aqui para os irmãos da plataforma. O conceitos-chave, perseguição e proclamação. O versículo-chave, eu escolhi Atos capítulo 8, versículo 1,
E Saulo aprovou a morte de Estevão, e naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia, ou pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então nós vamos entender um pouco também sobre essa questão, por que os apóstolos não foram espalhados também. Dentro da nossa aplicação pessoal, o texto vai dizer: vivemos tempos em que a igreja enfrenta desafios, e não somente desafios, mas também pressões que são externas. Aprendemos um pouco sobre pressão e dificuldades internas. Ananias e Safira foi um caso. Agora as pressões e dificuldades e desafios são externos. Mas com todos esses desafios externos, a igreja primitiva, ela pôde ter a oportunidade de crescer e de testemunhar sobre a obra de Cristo. O nosso período inicial, nós saímos dele, lembra que eu sempre falo nas aulas? Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 3, que aí nós encerramos com o ministério e morte de Estevão. Agora nós estamos no segundo período, que é o período intermediário. Enquanto o primeiro período que nós estudamos focava a história em Jerusalém, agora o segundo período vai focar a história na Judéia e Samaria. Então nós temos capítulo 8, versículo de número 1, ao capítulo de número 12, versículo de número 25, onde nós temos a divisão entre Filipe testemunhando em Samaria, capítulo 8, do 1 ao 25, Filipe testemunhando ao eunuco etíope, versículo 26 ao 40 do capítulo 8, a conversão da testemunha, que no caso é Paulo, capítulo 9, versículo 1 ao 31, Pedro testemunhando na Judéia, versículo 32 ao 43 do capítulo 9, Pedro testemunhando aos gentios, capítulo 10, versículo 1 ao 11, capítulo 11, versículo 30, e Tiago, o menor, e Pedro, testemunhas perseguidas. Inclusive, Tiago vai ser executado enquanto Pedro será solto. Isso tudo encontramos no capítulo 12, versículo 1 ao 25. Então, nós estamos nesse novo período, e todo esse período encerra, de fato, todas as lições, primeiro período e segundo período. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 8 de Atos, versículo 1 ao 8, e depois o versículo 12 ao 15. Como é que eu dividi isso? A primeira divisão é o versículo de número 1, ou seja, a morte de Estevão, ela foi a coragem necessária para que os judeus precisavam para começar uma implacável perseguição com Saulo, que é o novo personagem que vai aparecer a partir do capítulo 8 e capítulo de número 9, que fala sobre a sua conversão. A segunda divisão é o versículo de número 2, aonde fala sobre a questão da morte de Estevão, que era um homem, uma pessoa muito querida, e isso nós vemos pela comoção na comunidade pela morte desse Estevão. A terceira divisão é o versículo de número 3, porque Saulo ali, ele se dedicava cada vez mais a destruir a fé dos cristãos no início desse grande, que se tornaria um majestoso e grande movimento cristão. A quarta divisão é o versículo de número 4. Os perseguidos do versículo de número 1 não se intimidaram com a perseguição, ok? No versículo 1 nós temos o início, mas aqui no versículo 4 nós temos aí que esses perseguidos não se intimidaram e continuaram. A quinta divisão vai abordar o versículo 5 ao versículo de número 7. O escolhido Filipe para servir às mesas, lá no capítulo 6, versículo de número 5, se torna peça-chave no processo de evangelização fora de Jerusalém. A sexta divisão aborda o versículo de número 8, porque fala que a capital, no caso, seria Sebaste. Muito provavelmente, quando fala capital, seria Sebaste, né? A capital da Samaria.
e a alegria se instaura ali naquele ambiente, porque um homem de Deus chegou ali pregando a mensagem, cura e transformação naquele ambiente. Então nós vamos ver isso no versículo de número 8, ao qual a alegria é muito notória. A sétima divisão fala do versículo 12 ao versículo 13. O resultado da mensagem que foi pregada por Filipe foi a expulsão de demônios, curas e conversões. A oitava divisão e última vai do versículo 14 ao versículo 15. Após receberem a mensagem de salvação e serem curados e libertos de espíritos malignos, os apóstolos Pedro e João, que outrora foram lá no capítulo de número 4, por consequência do coxo que eles curaram, foram colocados em custódia, e também você vai ver que eles, logo em seguida, eles também vão ser presos por causa dos milagres, logo após, do capítulo 5 ali, na história de Ananias e Safira, ao qual logo em seguida acontece uma sessão de milagres e logo em seguida eles são presos, os apóstolos. É esse João, é esse Pedro, que vai até a cidade de Sebaste, a capital de Samaria, e vai observar, vai ver o que está acontecendo. Então, eles percebem que eles receberam a palavra, foram batizados, mas faltava um item, ser batizado com o Espírito Santo. Então, eles oram por aquelas pessoas ali, e elas recebem a dádiva do Espírito Santo. Dentro da nossa introdução, eu também gosto de dividir aqui, é importante que você acompanhe junto comigo, tá bom? Para nós não se perdermos. Vamos lá. A igreja ela foi dispersa por causa de uma grande perseguição, então essa igreja primitiva passou por processos, desde Atos capítulo de número 2, justamente para que essa igreja pudesse estar preparada para esse dia que era inevitável. Jesus falou sobre isso e Jesus alertou muitos discípulos por causa dessa questão. E vai aparecer aí Filipe, né, evangelizando, pregando, mas antes dele nós temos a menção de Estevão, capítulo de número 6, né, e o capítulo de número 7, ao qual a igreja foi dispersa depois desse ocorrido. E nós vamos ver que, por causa desse ocorrido, os cristãos são espalhados por todos os lugares. A segunda parte aqui fala sobre a terceira, na verdade, porque a segunda fala sobre Estevão. A terceira parte do resumo que o autor coloca aqui, que é a introdução, os propósitos de Deus, eles fogem da nossa realidade, do nosso propósito. Por quê? O autor mesmo deixou bem claro isso, que Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Mesmo que, aparentemente, os cristãos tenham a conotação de estarem derrotados. Pelo contrário, os cristãos não fugiram derrotados. Eles fugiram da perseguição, mas fugiram vitoriosos, porque aonde eles passavam, almas eram trazidas para Jesus. O tópico 1 vai falar sobre a igreja diante da perseguição. Subtópico 1. Embora perseguida, não fragmentada. Qual que é o nosso objetivo aqui, irmãos? Isso é muito importante. Apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Aqui o autor vai dizer que essa perseguição foi movida contra Estevão, capítulo 8, versículo de número 1. Então, Saulo aprovou a morte de Estevão. E naquele mesmo dia, começa-se a perseguição nas igrejas de Jerusalém. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Tá? Que no caso, a capital de Samaria, Sebaste. A primeira frase aqui, capítulo 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, na verdade, pertence ao capítulo anterior, né? Pois se refere ao apedrejamento de Estevão. E o texto vai dizer que ele consentiu. No original aqui,
é uma construção de particípio. O que isso nos revela? Denota não um ato momentâneo, algo casual, mas uma ação continuada ou habitual. Muito provavelmente ele deve ter feito isso com outros cristãos, tanto anteriormente, cristãos não, com outras pessoas anteriormente e posteriormente ele iria fazer com os cristãos. Então a ideia de concordar aqui, no caso consentiu, é concordar ou agir de acordo com um assassinato, tá bom? Então a ideia de morte aqui também no texto é a palavra grega habitual, thanatos, mas anaresis, somente aqui no Novo Testamento, que significa uma destruição, um assassinato, um homicídio. Então Lucas descreve em Atos que isso não foi apenas uma punição por algo que foi contra a lei ou contra a religião, mas sim um assassinato, um homicídio, ao qual a vítima não teve direito de se defender, embora foi levado para o sinédrio, mas a sua condenação já estava decretada. E morreu como Jesus morreu no sinédrio, sendo julgado pelos homens da lei. A diferença de thanatos, morte, é significativa. O jovem rabino Saulo estava dando a sua aprovação oficial ao assassinato de um mártir inocente, ok? Então aqui, irmãos, nós estamos vendo esse cenário, capítulo 8, versículo 1 ao 12, capítulo 12, versículo 25, aonde aqui mostra os esforços missionários em toda a Judéia e Samaria. Vamos pegar os exemplos? Capítulo 8 fala de Filipe em Samaria, capital Sebaste, e do seu testemunho ao eunuco Eutíope, capítulo 8. Capítulo 9 fala da conversão de Saulo e de Pedro em Lida e Jope, também pregando aos judeus, aos não-judeus, né? O capítulo 10 registra a visão de Pedro em Jope e a conversão de Cornélio em Cesareia. No capítulo 11 descreve a defesa de Pedro e mostra também os cristãos em Antioquia. O capítulo 12 conta a libertação de Pedro e a morte de Herodes. Todos os acontecimentos que eu citei tiveram lugar na Judéia ou em Samaria, exceto o capítulo de número 11, versículo de número 19 ao versículo de número 30, ok? Anotou aí? Então, o testemunho além da Judéia e Samaria. Capítulo 11, versículo 19 ao 24. Aqui vai mostrar um outro cenário, né, desses que foram dispersos. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, a igreja missionária, e anunciaram a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia também e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e também se converteram. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé, diferente do capítulo 8 que nós estamos estudando, que Filipe estava em Samaria e foi mandado Pedro e João. Aqui nós estamos no capítulo de número 11, mostrando o ápice dessa dispersão. E no caso de Antioquia, foi mandado Barnabé. E quando Barnabé chegou lá, Barnabé ficou muito alegre com o que estava acontecendo. Em vez dele bloquear, cortar, falou, vocês não podem fazer isso, a igreja de Jerusalém não ordenou. Não, pelo contrário, ele ficou feliz, animou para que os irmãos continuassem na fé
e fez algo muito interessante. Foi atrás de Paulo. Então, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, no caso de Estevão, ele era homem cheio do Espírito Santo, de fé e de poder, graça também. E aqui, no caso, muitos se converteram ao Senhor. Então, mesmo diante das perseguições primárias, eles não deixaram de ensinar a palavra de Deus. Então, Atos 5:42 mostra muito isso. E todos os dias, é lógico, um ponto anterior, né? Estavam no pátio e de casa em casa, por isso que Saulo vai passar de casa em casa arrastando as pessoas, porque elas estão cultuando em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus. Os capítulos 4, que fala sobre Pedro e João, e o capítulo 5, que fala dos apóstolos em si, registram uma perseguição mais focada nos apóstolos que eram os líderes da igreja. Isso nós vemos no capítulo 4, versículo de número 1, que fala sobre a custódia de Pedro e João, e Atos capítulo 5, versículo 17, que fala sobre uma nova perseguição e por causa da inveja, eles resolvem prender os apóstolos. Mas a ideia era matar os apóstolos, né? Então, eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O autor fala aqui o porquê que eles não prenderam os apóstolos. Então, vamos entender um pouquinho aqui, ó. A perseguição, capítulo 8, versículo 1 ao 4, né? Que é os nossos pontos principais aqui até o momento. Esta primeira perseguição, ela apresentou resultados positivos, embora quando nós falamos de perseguição, nos vem à mente algo negativo. Mas aqui sofreu um efeito positivo, visto que as perseguições sempre foram uma constância dentro da história da igreja. Os crentes agora dispersos pregavam, ou seja, a ideia conversavam informalmente. Não é aquela pregação aberta que todo mundo fazia, que Pedro fez em Atos capítulo 2, ou que os apóstolos faziam ali dentro do templo, mas a ideia conversavam informalmente a Cristo e a mensagem do Evangelho era disseminada dentro das regiões da Judéia e também da Samaria. Segundo Tertuliano, ele fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, cada mártir que morria, nascia outro mártir. Então, a grande comunidade ela vai se espalhar para todos os lugares, pelas terras da Judéia, Samaria, e ainda que os apóstolos permanecessem em Jerusalém, eles não são forçados a fugir. Provavelmente porque a intensa perseguição é dirigida aos cristãos de fala grega, os helenistas, em vez de se concentrar nos cristãos de fala aramaica. E isso nós vemos desde o capítulo de número 6, ao qual deu os problemas lá com as viúvas gregas e as viúvas hebreias, e nós vamos ver lá que todos os nomes que são apresentados dos 7 diáconos são nomes gregos. Então, muito provavelmente, esses homens falavam grego e, assim, tinham maior habilidade para entrar e sair em determinados locais. Então, aqui, a ideia é a mesma, a fala, a comunicação, a barreira. Isso foi tratado também nas outras aulas e nós falamos um pouco sobre isso. Então, aqui, toda vez que sai essa aula, esse capítulo, é a mesma pergunta. Por que os apóstolos? Uma das questões é essa, que os judeus de fala aramaica, eles não foram perseguidos por causa dos próprios judeus, mas os judeus de fala grega, que no caso são os cristãos de fala grega, eles foram perseguidos, até porque havia uma sinagoga dos libertos, e essa sinagoga dos libertos, que nós já aprendemos em outra aula, ela fala justamente desses judeus de fala grega. E quem é que participa dessa sinagoga? Paulo, porque fala ali que eles são da Cilícia também. E Paulo está morava na região da Cilícia. O resultado da perseguição foi que todos os discípulos foram dispersos nessa primeira diáspora.
A dispersão forçada levou-os à terra de Samaria, Judéia, como descrito no capítulo 8 ao capítulo de número 12. A frase, exceto os apóstolos, do versículo de número 1, parece estranha. Pode parecer que os líderes estariam correndo perigo maior, né, de serem mortos, mas aqui eu tenho mais duas explicações, né? Como é que os apóstolos eram todos judeus e tinham a estima geral do povo. No capítulo 5, versículo 13, nós vamos ver isso, até os saduceus, os líderes do templo, que tinham medo do povo por causa de Pedro e João, de terem realizado milagres. Então, muito provavelmente pode ter sido isso, e pode ter acontecido que os helênicos, representados por Estevão, fossem um objeto particular dessa perseguição. Em segundo lugar, pode-se supor que os apóstolos consideravam como seu dever permanecer em Jerusalém, independente das consequências. Então, o que está em foco aqui, na verdade, como o autor mesmo diz, é a intensidade que a perseguição atingiu daquele momento em diante. Antes era muito local, agora generalizou através dessa morte de Estevão. Mas o autor deixa claro que mesmo assim a igreja não se desorganizou e nem se fragmentou. Essa fragmentação por parte dos judeus, ela era esperada, com a primeira pressão colocada pelos saduceus em Pedro e João. Porque lá em Atos capítulo 5, versículo 33 ao 39, tem um caso curioso. Por quê? Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, chamado Gamaliel, que era muito respeitado, era mestre da lei, pediu para que os apóstolos saíssem. Aí ele disse para o conselho: olha, cuidado com aquilo que vocês vão fazer, porque há pouco apareceu um homem chamado Teudas, e esse Teudas conseguiu 400 seguidores. Teudas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Essa revolta fracassou. Depois ele vai dizer que apareceu Judas, o Galileu, e conseguiu muita gente também. Mas, da mesma forma como Teudas, ele foi morto. E daí seus seguidores também foram espalhados. Aí ele vai trazer uma observação. Neste caso de agora, não façam nada contra esses homens, porque a intenção deles era matar os discípulos. Deixem que vão embora. Porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, como Teudas e também Judas o Galileu, ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. Pois, neste caso, estaria lutando contra o próprio Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. O que é importante aqui? Parece que é a mesma fala que Jesus fala para Saulo, no caminho para Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus não falou, por que você estão perseguindo meus filhos, os meus seguidores? Não, porque tu me persegues. Aqui é a mesma coisa. Gamaliel, lá no capítulo 5, vai falar para eles, porque é a segunda perseguição, né? Vai falar para... a primeira, né? É a segunda. Vai falar para ele, ó, se esse negócio aí não for igual de Galileu, de Teudas, e também não for igual a de Judas o Galileu, pode ter certeza, vocês estarão lutando contra Deus. Por isso que a igreja não para, por isso que a igreja não para, por isso que a igreja não morreu, por isso que a igreja não desapareceu. O que a Bíblia vai dizer? Que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. A questão do inferno aqui é a sepultura, ou seja, as portas da sepultura não prevalecerão sobre ela. Ou seja, quanto mais vocês matarem cristãos, mais cristãos vão aparecer e mais pessoas vão se converter ao cristianismo. Subtópico 2. A igreja em luto. Então aqui o versículo 2, ele vai citar, capítulo 8, vai dizer que uns varões piedosos
foram enterrar Estevão e fizeram aí um grande pranto, né? O corpo de Estevão foi sepultado por alguns varões piedosos. Vamos falar um pouco sobre isso? Esses eram cristãos ou judeus não cristãos? Vamos levantar essa questão, é interessante. Meyer pensa que eles eram judeus religiosos, que com a sua consciência piedosa e com uma inclinação secreta ao cristianismo, tiveram a coragem de honrar a inocência daquele que tinha sido apedrejado. Gloag vai dizer o seguinte: concorda que provavelmente os piedosos mencionados aqui eram amigos e admiradores que não reconheciam abertamente ser cristãos. E então a palavra grega aqui para pranto significa literalmente um golpe na cabeça e no peito. Esta é uma maneira típica oriental de demonstrar grande pesar. Já recebeu uma pancada na cabeça, irmãos? Já recebeu um golpe no peito? É a mesma coisa. Para os irmãos terem a dimensão do choro, que não era um choro fingido, não era um choro falso, não era algo por emocionalismo, não. Era algo sentido. Sentido na alma, sentido no espírito, sentido no corpo. A morte de Estevão foi uma grande perda para a comunidade de crentes. E eles choraram muito por Estevão, né? Como nós já falamos aqui, a palavra piedoso, né, se referia em outros lugares do Novo Testamento aos judeus devotos. Mais tarde é usada para descrever Ananias como varão piedoso conforme a lei, como muitos cristãos primitivos, porque Ananias continua obedecendo à lei, capítulo 22, versículo 12. Embora o coração dos cristãos esteja agoniado, a execução de Estevão fornece-lhes exemplo de como a fé em Cristo pode sustentá-lo em face da morte. Vamos lá, subtópico 3. Mas não desesperada. A igreja planteou, chorou, né? Esses homens choraram muito por causa de Estevão, lágrimas foram derramadas, mas a igreja não se desesperou. Estevão foi o primeiro mártir diácono a ser morto. Tiago Menor, não o irmão de Jesus, foi o segundo a ser morto lá no capítulo de número 12, né? Ao qual o rei Herodes, que é o neto de Herodes o Grande, mata Tiago, o menor, e depois vai atrás de Pedro também para tentar fazer a mesma coisa. Ela não está desmotivada e ela não está devorada pela tristeza. Desde o início, Atos 2, a igreja estava unida com o mesmo sentimento. E não somente o mesmo sentimento, mas buscava estar em comunhão e também oração. Atos capítulo 2, versículo 42. E todos continuavam firmes. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas. Atos 4, 31 e 32. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e, consequência disso, começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, mesmo que um dos seus membros ilustres havia sido morto e trazendo aí muitas consequências para todos, a igreja não se calou e também não foi impedida de manter a sua fé em Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 1, o versículo de número 4 e o versículo de número 5. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte.
Filipe, foi até a capital da Samaria, Sebaste, e anunciava Cristo às pessoas ali. Depois do enterro de Estevão, Saulo assume parte principal na perseguição dos crentes de fala grega. Lucas não diz que ele age como agente do sinédrio, não esse é o caso, ou como representante de uma ou mais das sinagogas, seja dos libertos de fala grega, ou seja, a sinagoga também dos judeus de fala aramaica. Ele dá a entender que antes de viajar para Damasco, se serviu de cartas das autoridades, que no caso aqui é o sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo de número 2. Então, essa perseguição de Saulo aos cristãos é feroz e violenta. Preste muita atenção aqui, ó. Ele entra na casa deles e os arrasta para a prisão, porque são nas casas que eles fazem os cultos. Ele nem mesmo poupa as mulheres. Saulo está enfurecido e ele assolava essa igreja, isso nós vemos no versículo 3, e é interessante que essa ideia de estar enfurecido mais enfurecido que inibido pela visão da morte de Estevão assolava a igreja. O verbo somente aqui no Novo Testamento é usado na Septuaginta em Salmo 80, versículo 13, para se referir a um javali selvagem que devasta uma vinha. Esse mesmo termo para enfurecido é o mesmo termo usado na Septuaginta em Salmo 80, versículo 13, para falar sobre a referência de um javali que devora, que devasta uma vinha. Tamanha é a fúria de Paulo. Não satisfeito em prender as pessoas nos lugares públicos, o zeloso jovem rabino invadia as casas particulares. Arrastava, arrastar é uma antiga forma de uma palavra que significa rebocar, puxar, violentamente. Então Saulo, furiosamente, arrastava homens e mulheres à prisão. Mais tarde, Saulo se torna cristão. A memória do que ele fez subsiste com ele. Ele lembra quão zeloso ele era das tradições dos seus ancestrais e quão violentamente ele perseguia essa igreja e os cristãos. E quão implacavelmente ele perseguia a igreja e tentava destruir o movimento cristão. O tópico 2 vai falar sobre a igreja que evangeliza, evangelização centrada na palavra. Objetivos é expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Em Atos 8:4 vai dizer, os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Então esses cristãos os cristãos sempre buscando o batismo e a capacitação do Espírito Santo, se tornavam aptos e capacitados para uma obra maior. Atos 4:31, quando terminaram de fazer a oração, o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar corajosamente a palavra. Então, quando os cristãos fogem de Jerusalém, a igreja começa a cumprir o mandato de Jesus. Olha que interessante, de os crentes serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Isso nós vamos ver em Atos 1:8. Os inimigos de Cristo procuravam destruir a igreja, mas à medida que os cristãos se espalham, eles vão pregando o evangelho, versículo de número 4. Os primeiros crentes podem ter sido inclinados a se fixar em Jerusalém, mas a rejeição do evangelho os força a proclamar Jesus em outros locais. Então os cristãos agora capturam a visão mundial do evangelho, da evangelização, e começa o trabalho de evangelismo. Então eles são movidos pelo poder do Espírito Santo, são cheios da presença e com isso levam a mensagem do evangelho. Então aqui nós vamos ver como o evangelho se espalha rapidamente
acompanhado de conversões, milagres e batismo. Então, Atos 2:41, nós já vemos isso. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro, foram batizados. Naquele dia, 3.000 pessoas se juntaram. Atos 4:4 vai dizer que muitas pessoas ouviram a mensagem e creram. E isso foi mais de 5.000. Atos 5:14 vai dizer que uma multidão de homens e mulheres também creu e veio ainda mais aumentar o grupo de Jesus. O autor deixa claro aqui que eles não pararam de falar. A igreja que outrora operava sob o Espírito Santo, firmados na palavra e na fidelidade do reino, resultou aí em muitas conversões, milagres, libertação, como nós temos falado aqui. Atos 6:7 vai dizer que a palavra de Deus continuava a se espalhar. Nós estamos no capítulo 8. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Percebe que nós estamos fazendo aí um paralelo entre o capítulo 8 e os demais para os irmãos entender todo esse processo. Subtópico 2, evangelização centrada em Cristo. O versículo 5 do capítulo 8, que o autor colocou aqui, vai dizer que lhes pregava a Cristo. Ou seja, dos 7 homens escolhidos para cuidar dos assuntos materiais, que foram escolhidos pela igreja mediante a observância de alguns critérios colocados pelos próprios apóstolos, 2 representaram um papel importante. Primeiro foi Estevão, que se tornou o primeiro mártir. Filipe foi o primeiro a ser chamado de evangelista, capítulo 21, versículo de número 8. Então, este capítulo conta o início dos esforços humanos para evangelizar. Então, o real significado de se pregar o evangelho em Samaria não pode ser explicado em termos de sucesso numérico, não é isso, mas no fato de que ali havia um trabalho e um compromisso da igreja em evangelizar os gentios e também os judeus mestiços, né, de Samaria. Então, os samaritanos eram um povo considerado semi-pagãos, tá? O mandato missionário de Atos 1:8 inclui Samaria como lugar aonde as boas novas seriam pregadas. A pregação do evangelho naquela localidade dá início à missão cristã em comunidades não judaicas. Entre os cristãos que fogem de Jerusalém está Filipe, né, que é um dos 7 diáconos carismáticos, e um evangelista espiritualmente talentoso. Ele vai à capital de Samaria, também chamada de Samaria, que no caso é Sebaste. Como cristão de fala grega, ele é provavelmente mais aberto aos samaritanos do que uma pessoa com rígida formação judaica. Quando entra na cidade, descobre que as pessoas estão prontas, que outrora com Jesus foram expulsas. Os discípulos também. As multidões mostram verdadeiro interesse na pregação de Filipe sobre esse Messias. Então, por quê? Porque essa vinda do Messias era parte vital da esperança messiânica para os samaritanos. Isso nós vamos ver lá na mulher samaritana, Atos capítulo 4, versículo de número 25. A expectativa estava baseada em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 18, tá bom? Então, como nós já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra, totalmente centrado em Jesus. Então, Filipe não estava pregando nenhum modismo, mas sim a mensagem da cruz. Aí nós temos 2 paralelos que eu quis fazer aqui, é a questão de Simão. Simão, capítulo 8, versículo 9 ao 13, que é um dos convertidos, que depois aí tem um problema grave com os apóstolos, morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, este é o grande poder. Eles davam muita atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas
feitiçarias. O outro lado é Filipe, mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilha que ele fazia. Então Lucas vai nos chamar a atenção a algo que aconteceu em Samaria antes da chegada de Filipe e a conversão dos samaritanos. O que estava acontecendo antes? E depois ele fala da conversão. Por algum tempo, eles tinham estado sob a influência de um mágico, né, que é um feiticeiro por nome Simão. Versículo 9 ao 11. Simão combinou astrologia com magia para se promover como uma pessoa com grande autoridade e poder. Muitos tinham sido enganados por seus truques e assim estavam convencidos de que ele tinha um poder sobrenatural. Seus seguidores o aclamavam, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus." Entre eles, ele tinha um enorme prestígio, porque o viam como uma deidade na terra, a verdade era essa, e uma encarnação de um grande poder. Mas os truques de Simão vão cair por água abaixo, e as suas reivindicações de poder sobrenaturais que ele dizia ter são ultrapassados pelo ministério de pregação e cura dos doentes de Filipe, que era cheio do Espírito Santo. Então Filipe anuncia as boas novas de salvação e fala às pessoas que o reino de Deus despontou através de Cristo. Daí as conversões e as curas e a admiração de Simão. Então aqui também o autor vai dizer que a evangelização precisa ser focada em Jesus, né? Aonde quer que fossem, esses leigos, exceto os apóstolos nessa ocasião, estavam anunciando a palavra. O termo evangelizar fala sobre um termo favorito de Lucas. Ele usa aproximadamente na metade do total das ocorrências do Novo Testamento. Com o significado de anunciando novidades jubilosas, que é o evangelho, é uma palavra que se encaixa perfeitamente para descrever a pregação do evangelho por estes missionários do século I. Aí o autor vai dizer que há um impacto muito grande, pessoas são salvas, libertas, então nós não podemos colocar as nossas confianças em estratégias humanas, mas priorizar a ação do Espírito Santo e a força da palavra. Versículo 5 ao 8 do capítulo 8 vai dizer: Filipe foi à capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. As multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre com a situação e com a presença de Filipe, que outrora eles expulsavam. Então eles aceitaram e foram batizados nas águas por Filipe. O diácono estava apto a batizar. Quebra um paradigma aqui, irmão. Não vou nem entrar. Capítulo 8, versículo 12. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia e a respeito de Jesus e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Não havia acepção de pessoas. Tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. Os nossos objetivos é enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Aqui ele vai dizer que a igreja de Jerusalém, sabendo do ocorrido em Samaria, envia quem? Pedro e João, lá no versículo 14 do capítulo de número 8. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 18, vai dizer o seguinte, o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou dizer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos, filhas, anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. Os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. O que estava acontecendo em Samaria também
era um reflexo daquilo que estava sendo anunciado no capítulo 2, versículo 16 e 18, que é aqui o sermão de Pedro. E também nós vemos a referência aqui a Atos capítulo 1, versículo 8, ao qual o mandamento é pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, eles confirmaram a aprovação do ministério de Filipe, porque ele era um diácono, agora está pregando, não foi inibido ou impedido aos crentes samaritanos e foram batizados com o Espírito Santo. E essas pessoas foram salvas e batizadas nas águas, em nome do Senhor Jesus. Mas só receberam a plenitude pentecostal do Espírito depois que Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e oraram. Note, observação, note que os dois apóstolos não pedem que os samaritanos sejam salvos, mas para que sejam cheios do Espírito. Os apóstolos não foram para batizar nas águas, os samaritanos, mas para impor as mãos e receberem o Espírito Santo. Então, são dois pontos aqui para a gente destacar. Então, eles davam suporte completo e apoio ao trabalho feito fora dos muros de Jerusalém. Pode-se perguntar por que Filipe, que estava cheio do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 3 e 5, não pode concluir esse trabalho sem a vinda de Pedro e João. Se você está até aqui, você vai entender. A resposta provavelmente é que era necessário estabelecer a unidade da igreja de Jesus. No início, por meio deste ato de autoridade apostólica. Lembra que até Paulo foi prestar conta para os apóstolos, lá no capítulo 15, sobre a sua primeira viagem missionária? Não deveria haver movimentos separados surgindo aqui e ali, mas sim uma igreja unida, fundada pelos homens que Jesus encarregou dessa tarefa. Então, por isso que quando Barnabé chega lá e ele vê a igreja de Antioquia, ele não sente desprezo, ele sente alegria, porque ele foi enviado pela igreja. Barnabé é José, é aquele que recebeu esse apelido dos apóstolos, por ter vendido a propriedade, lá em Atos capítulo 4, os últimos versículos ali. Então, você percebe que a autoridade e a unidade estão atrelados dentro desse contexto. Então, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico, né? Então, vamos lá. O propósito primário de Pedro e da visita de João é pregar para que os samaritanos cristãos sejam cheios do Espírito Santo. Pregar para que os samaritanos sejam cheios do Espírito Santo. A imposição de mãos não parece ter sido decisiva no recebimento da plenitude do Espírito. Lucas não sugere que o batismo com o Espírito seja dependente dos apóstolos. Não há imposição de mãos nos discípulos no dia de Pentecostes, por exemplo, ou nos crentes em Cesareia, Atos capítulo 10, Cornélio. Um crente não numerado entre os apóstolos impôs as mãos em Paulo, Atos capítulo 9, 12 ao 17. O que é decisivo para a direção da igreja é a inspiração profética do Espírito Santo, ou seja, ele age. Então, o Espírito Santo, ele guia e inspira a missão da igreja. E é a dimensão essencial da experiência pentecostal em todos os lugares ao qual o evangelho é proclamado. Então, os samaritanos, eles foram convertidos a Cristo por meio da pregação de Filipe. E em uma ocasião posterior, foram cheios do Espírito Santo sob o ministério de Pedro e João. Subtópico 2 vai falar sobre a igreja que discipula. Ele usa o versículo 15, né? E oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Como crentes, eles já têm a fé em Cristo e são habilitados pelo Espírito Santo como fonte de salvação, amor e alegria. Pedro e João não questionam a qualidade da fé, mas o recebimento da plenitude do Espírito como experiência distinta e subsequente ao recebimento da salvação. Essa experiência dos samaritanos, irmãos,
Ela mostra que as pessoas podem crer em Cristo e ser batizadas nas águas e não ser dotadas com o poder do Espírito. A narrativa samaritana nos confronta com uma clara separação cronológica entre crença dos samaritanos e submersão deles no Espírito. A fé inicial não efetua o recebimento da plenitude do Espírito, assim como o batismo nas águas não é o meio de recebê-lo. Então vamos lá. O texto ali nos mostra o trabalho do discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, versículo 17. Muitos estudiosos vão sustentar que a referência não é ao recebimento do Espírito Santo em si, mas sim à concessão dos miraculosos dons do Espírito. Mas não é que a narrativa diz, ela declara claramente: receberam o Espírito Santo, versículo 17. Parece estar implícito, coloquei aqui, que houve algumas manifestações exteriores relacionadas a esse fato, através da afirmação do versículo seguinte, que é o versículo 18, que fala sobre Simão, que se encantou com aquela manifestação e queria comprar. No entanto, na narrativa não existe nenhuma menção ao falar em línguas. Isso é fato, é bíblico e é teologia bíblica. Então, Koenig objeta contra a interpretação de Espírito Santo, significando aqui dons especiais do Espírito. Ele diz: em um livro tão marcado pela obra do Espírito Santo, é difícil acreditar que Lucas possa querer limitar a expressão receber aqui a qualquer coisa menos do que o derramamento daquele Espírito que passaria a habitar dentro de cada crente e que torna o cristão o templo de Deus. Subtópico 3, sem recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto, vai causar muita confusão essa questão. Filipe pregou Cristo e muitos sinais entre os samaritanos, a fé levou eles ao batismo. E aqui eu coloquei um ponto assim, ó. Diferente de Filipe, Simão praticou a simonia. Capítulo 8, versículo 18 ao 24. Simonia é uma palavra que deriva deste incidente, ou seja, significa a compra ou a venda de ofícios eclesiásticos ou autoridades eclesiásticas. E Simão, vendo que o Espírito Santo era dado por imposição das mãos dos apóstolos, lhe ofereceu dinheiro, versículo 18, para que compartilhassem com ele o poder de derramar ou conceder o Espírito, versículo 19. Esta mágica era muito melhor do que qualquer coisa que ele, Simão, possuía. Ele queria manter o seu controle sobre o povo. Mas, na verdade, aqui com Filipe, é o Espírito Santo que quer manter o controle sobre o povo. Então, aqui, nós vamos ver que o companheiro evangelista de Pedro era o mesmo João, né? Porque aqui vai dizer que Pedro e João foram enviados. Uma vez ele desejou invocar fogo do céu para destruir a aldeia do samaritano. Lembra? Lucas capítulo 9, dos 52 ao 56. E Jesus o repreendeu por ter um espírito errado. Mas agora, depois do Pentecoste, ele tinha o Espírito de Cristo. Agora ele invoca um tipo diferente de fogo que pudesse descer do quê? Do céu, sobre os samaritanos. O fogo do Espírito Santo. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, porque não tinha o preenchimento do Espírito Santo. Desde o momento de nossa regeneração, o Espírito Santo habita dentro de nós. Não há um só cristão nascido de novo, não importando sua denominação ou inclinação teológica, que não possui Espírito Santo. Não podemos negar isso. Nós concordamos que certamente o momento no qual a alma é regenerada e passa a se tornar templo do Espírito Santo é de mais elevada importância, mas não cremos que esse é o último momento da visitação do Espírito sobre o cristão. Na teologia pentecostal, nós cremos que há ainda uma ocasião distinta da conversão em que o Espírito Santo encobre o cristão e o reveste.
O batismo no Espírito Santo, né, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é tão vital para a vida cristã quanto a regeneração quando comparada. Mas nós damos ênfase ao batismo com o Espírito Santo após a regeneração. O fato de que o batismo no Espírito Santo é um evento distinto, posterior à conversão, faz com que muitos pentecostais o chamem de segunda bênção ou segunda obra do Espírito, para distingui-lo do momento em que o Espírito Santo o regenera e passa a habitar dentro de uma pessoa. Na teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é a ação divina na qual o Espírito Santo reveste de modo especial um cristão, cobrindo, abençoando e sensibilizando o mais com a presença, e dá uma disposição fortalecida para fazer a vontade de Deus e uma capacidade maior para o serviço a Ele. A experiência é subsequente à regeneração, mas não precisa ocorrer muito tempo depois. Se a regeneração é o momento na qual o Espírito Santo passa a habitar em nós, o batismo no Espírito Santo é o momento no qual o Espírito manifesta seu poder em nós, se faz conhecido a nós de maneira íntima, inexplicável e maravilhosa. E o mais importante, pelo batismo no Espírito Santo somos fortalecidos, capacitados para servir e desempenhar o papel na obra de Deus. Ele nos enche de santidade, coragem e poder. Por mais que o Espírito Santo, o batismo ocorra individualmente, nós devemos entender que esse batismo ele tem um propósito maior que aborda a coletividade da igreja. Aqui, a ordem dos passos na Ordo Salutis arminiana. Primeiro vem predestinação, que é a eleição condicional, expiação, que no caso é universal, graça, que é preveniente, fé e arrependimento, que estão juntos, justificação, aí sim, regeneração. Depois da regeneração, segue o batismo com o Espírito Santo. Depois nós temos a adoção, santificação, que é posicional, progressiva e final, e a perseverança, que ela é condicional dos santos. E depois nós temos a glorificação. Então aqui nós terminamos a nossa lição, só para os irmãos entenderem, né, aonde se situa a questão do batismo com o Espírito Santo. E aqui nós vamos terminando nossa aula, falando que a palavra de Deus é a cruz de Cristo. Se ela não for pregada, não há mensagem, não há evangelho, não há Bíblia. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.